abençoei. Em nome de Jesus. Então dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Você pode erguer a sua mão no seu lugar ao Senhor e dizer: bem-vindo, Senhor, na minha vida. Bem-vindo, Senhor, na minha casa. Bem-vindo, Senhor, nesta cidade. Bem-vindo, Senhor. Bem-vindo, Rei da Glória. Aleluia. Levantai-vos
porque estás comigo. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Aqueles dias aparentemente tão bonitos, mas aqueles dias que desde o amanhecer você diz: será que Ele está comigo? Mas Ele disse: nunca eu te deixarei, jamais eu te desampararei. Daqui a pouco nós iremos celebrar a ceia. E a ceia Ele estabeleceu exatamente para nós lembrarmos a razão pela qual Ele nos deixou essa instituição, esse memorial. É só para nós lembrarmos. Só para nós lembrarmos. Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Isso. Olhe para a pontinha dela e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, em fé declaramos o poder da Tua palavra. Em fé vivemos a Tua palavra. Que nesta manhã, mais uma vez, ela seja como ela é, viva aos nossos corações. O alimento para a nossa alma. Conceda, Deus, ao pregador sabedoria. Conceda-lhe graça, a Tua unção, para que realmente possamos ser edificados, consolados, exortados pela Tua palavra. Senhor, que ela possa produzir vida aos ouvintes. Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, que venham conhecer a esperança que há em Cristo, a vida que há no Senhor. Que essa seja, Pai, uma manhã que se transforme numa manhã inesquecível na nossa história. Em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, irmãos. Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Faça assim para todo silêncio. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Muitas vezes, ao celebrarmos a ceia, nós enfatizamos tanto a morte do Senhor. Enfatizamos a morte pelo fato de tomarmos o pão, o cálice
E quando contemplamos o pão, que é o símbolo do corpo do Senhor, que foi esmagado, moído completamente ali na cruz, quando olhamos para o cálice, com o vinho, da cor do sangue, lembramos da realidade do derramar do sangue do Senhor. Mas na ceia, nós não devemos apenas lembrar da morte do Senhor, porque a morte do Senhor é um ponto, um momento, nós o vemos daquela forma tão terrível. E o Senhor diz para nós lembrarmos da sua morte. Mas Ele diz para nós fazermos algo. A orientação dele é porque todas as vezes, Ele diz, Paulo, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Na ceia, nós celebramos a morte, mas enchemos o nosso coração de uma convicção, de uma certeza que nada pode apagá-la, que é exatamente Jesus vai voltar, até que Ele venha. Vamos falar? Até que Ele venha. Outra vez, até que Ele venha. Em Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 7, é um texto assim, tão glorioso. Apocalipse 1, o verso 7, diz assim, não é 17, é 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eis que vem com as nuvens. Existem duas realidades. Jesus Cristo pode vir para você, ou você pode ir para Ele. São duas maneiras. Ele vai voltar. Mas nós podemos ir a Ele. A volta dele será algo tão glorioso. Mas a pergunta que não pode calar é essa. Você está preparado? Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela, você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Nós não sabemos a hora. Não sabemos o momento, não sabemos o dia. Quando alguém quer determinar o dia da volta do Senhor, e há pouco tempo alguém falou, Jesus vai voltar tal dia. Algumas pessoas ficaram, olha, isso é baboseira. Se alguém falar, Jesus vai voltar dia tal, querido, você pode falar assim, você é um falso profeta, some da minha vida, não te ouço. Porque Jesus foi tão claro em dizer que daquele dia, ninguém sabe. É verdade que existem, e nós vamos ver, alguns sinais, algumas evidências, porque é certo que Jesus Cristo vai voltar. Olha para o irmãozinho que está aí perto de você e diga, meu irmão, a maior certeza da minha vida é que Jesus vai voltar. Por quê? Essa certeza, essa esperança, ela é tão certa, se pudermos falar assim, como foi a primeira vinda do Senhor. Todas as profecias sobre o nascimento de Jesus se cumpriram, todas elas. Todas as profecias detalhadamente a respeito da sua morte, literalmente se cumpriram. Todas as profecias referentes à ressurreição do Senhor se cumpriram. Todas as profecias que mostravam a ascensão do Senhor se cumpriram literalmente no tempo determinado pelo Senhor. Quando você espreme o Novo Testamento, existem mais de 300 referências proféticas sobre a segunda vinda do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor.
Não existe nela absolutamente nenhuma promessa, não existe nenhum erro nas Escrituras, é a palavra inerrante, infalível de Deus. A palavra do Senhor não pode mentir, é ela que certifica, é ela que afirma essa verdade. Jesus vai voltar. Vamos falar? Jesus vai voltar. Outra vez, Jesus vai voltar. Sabe quando você sai de sua casa e diz, olha, eu estou indo e eu vou voltar. É tão bom você ter a certeza também que pode não voltar. Como eu disse, existem duas maneiras de termos esse encontro com Ele. Ou vamos encontrá-lo, ou Ele nos encontrará. Então sempre é assim. Ou seja, nós temos que ter essa compreensão que caminhamos aqui como peregrinos, forasteiros, aqui não é a nossa morada permanente, e no momento quando o seu coração absorve essa verdade, mas uma verdade assim que se pudesse você fazer uma tatuagem no seu espírito, para sempre você lembrar dessa realidade, Jesus vai voltar. Em João capítulo 14, o versículo de número 3, Jesus está falando com seus discípulos a respeito da sua própria morte. E os discípulos estavam ali todos entristecidos. Porque nós não queremos ouvir falar da morte, a morte é inimiga. E Jesus estava falando da sua própria morte. E ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí ele, creio que ele deu uma paradinha, não sei. Os discípulos queriam ouvir mais. E no versículo 3 ele diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, o que ele diz? Voltarei. Outra vez vamos falar? Voltarei. Vamos falar? Voltarei. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém? Voltarei. E ele vai voltar para quê? Para receber você. Ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas quando será? Quando você lê, vamos voltar para o Apocalipse. Algumas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, mas o Apocalipse é o único livro da Bíblia que bem no início tem uma advertência dizendo assim, olha, quem lê esse livro tem uma bênção especial, hein? Se tem um livro que você tem que ler na Bíblia, que tem uma promessa abençoadora para você, é o livro do Apocalipse. Capítulo 1, verso 3 diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está pronto. Bem-aventurado aqueles que leem essas profecias. Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 11, está escrito assim, venho sem demora. Vamos falar? Venho sem demora. Outra vez, venho sem demora. Demora para nós é o nosso relógio. Sabe, esse relógio aqui marca tempo. Mas esse tempo, na língua grega, é a palavra cronos. Esse tempo agora, 10 horas, 3 minutos e 42 segundos. É hora. Mas existe a palavra tempo, que é o kairós do Senhor. Que é aquele tempo que esse relógio não consegue marcar. É aquele tempo que é o tempo de Deus. Uma vez perguntaram para uma criança pequena assim, o que é eternidade? E os meninos têm tanta sabedoria, muito mais do que aqueles que já têm 63 anos de idade. E o menininho perguntar para ele, o que é eternidade? E o menino respondeu, é a idade de Deus. Que sabedoria, o que é eternidade? A gente podia ficar filosofando mil coisas,
E o menino, numa única frase tão simples, é a idade de Deus. Isso que é a eternidade. Quando ele diz, venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui não é mulher velha não, sabe? Coroa aqui é coroa mesmo. Põe a mão na cabeça e diz, minha coroa. Sabe? Vai ser algo diferente. Em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mateus 24, versículo 30. A palavra do Senhor diz de uma forma tão gloriosa. Mateus 24, o versículo 30. Ele vai voltar. Jesus falava da sua segunda vinda. Aqui a palavra afirma de uma forma tão clara. Mateus 24, o verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Daqui a pouquinho eu queria que os músicos viessem tocar, na hora que eu chamar. Nós vamos cantar o hino 112, como nunca cantamos, hein? Breve. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Como será a vinda do Senhor? Como será? Que dia, que horário, que momento? Quando você lê 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 10, diz assim: virá entretanto como ladrão. Virá entretanto como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão extintas. Ele prometeu, e quando eu for, voltarei e vos receberei. Ele disse, venho sem demora. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Verá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Mas eu queria deixar para os irmãos, desses mais de 300 versículos que falam sobre a segunda vinda do Senhor. E hoje, quando você comer do pão e beber do cálice, eu queria que você enchesse seu coração dessa certeza. Ele vai voltar. Os sinais, eles apontam assim de uma forma clara para a preparação deste cenário. Como que é feito esse cenário? Eu lembro na época que a Renata, eu tinha comprado para ela aquele joguinho, não é jogo, é um quebra-cabeça, muitas pecinhas, muitas. Aí ela ficava, quando estava grávida, uma das maneiras dela passar a gravidez, você lembra aí? Não sei se foi o da Ana, foi logo, já tem tanto tempo que ela ficava lá, colocava aquela pecinha ali, colocava outra, só que tinha algo que ajudava. Tinha uma fotografia daquilo que ela estava fazendo. Mas era tão complicado porque tinha tantas pecinhas pequenininhas, bem pequenininhas, e tinha um modelo. Mas depois tinha que ficar encaixando cada uma até completar toda aquela paisagem. Era um quadro lindíssimo, mas levava tempo. Agora, ela foi juntando, e é tão interessante. No final, sobrou apenas uma pecinha só. Foi a peça mais fácil de ser colocada. As duas mais fáceis foram a primeira e a última. A primeira foi colocada porque não sabia quais seriam as outras. E a última a ser colocada foi fácil de identificar, porque ela só cabia ali. Um cenário, ele deixou para todos nós. Exatamente quando você vai ligando cada uma das profecias, cada uma delas, em Daniel capítulo 4,
Uma das evidências antes da volta do Senhor é que o saber, ele disse que o saber iria se multiplicar. Ou seja, a ciência, nesses últimos dias que antecederiam a volta do Senhor. Daniel capítulo 12, o versículo de número 4. Ajude o irmão que está aí ao seu lado, que está procurando Daniel no Novo Testamento. Ajude e fale, olha, Daniel é lá no Velho. Daniel capítulo 4, versículo 12. Diz assim, 12, 4. Daniel 12, 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Note bem, e o saber se multiplicará. Nós estamos vivendo esse tempo em que o saber está se multiplicando. Se multiplicando. Quantos aqui têm um celular? Levante a mão. É mais fácil perguntar quem não tem. Hoje, nós vivemos conectados. Aqui a menina está com um iPad. Se você não tem, compre um, sabe? É tão bom. Eu tenho. Tem a Bíblia, tem tudo ali. O que eu quero dizer? Hoje um celular ele fica ultrapassado em questão de dias. O iPad teve um, o meu é do 2, o da Renata já é o iPad 3, e agora já tenho 4. Olha os últimos dias como a ciência se multiplicou. Quando eu era menino, eu tinha um tio que morava na minha casa. Eu tinha que levar a mala dele para a rodoviária. Ele estudava em Uberaba. E eu tinha que levar a mala dele da minha casa até a rodoviária todas as vezes que ele ia viajar. Gente, era uma mala pesada, muitas vezes. Eu, menino, carregando aquela mala, eu gostava de ir, porque ele me pagava um café gostoso e sempre dava um dinheirinho também. Eu ia. E eu carregava a mala. Milhares de anos se passaram. Um exemplo, eu estou carregando mala no ombro. Faz 40 anos, apenas 40 anos, que colocaram rodinha na mala. Milênios se passaram, todo mundo carregando mala. Ninguém colocou o quê? Rodinha na mala. 20 anos se passaram para alguém, em vez de colocar 2 rodinhas, colocar 4. As malas hoje têm 4 rodinhas, tem apenas 20 anos. 20 anos. Passaram 10 anos. 10 anos só, que a mala vira, não é assim? E tem apenas 5 anos que colocaram rodinha para subir as escadas. Você sobe, tem rodinha que no degrau ajuda. Gente, será que o povo, meus avós, bisavós, eram burros? Lembra eu carregando aquela mala pesada do meu tio? Ai! Mas é uma das evidências simples dessa profecia, que nos últimos dias o saber iria se multiplicar. Se multiplicar. O meu netinho mais novo, o Tito, tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. No iPhone, ele aperta. 1 ano e 4 meses. Ele já sabe mexer no iPhone. Os outros no iPad, eles ficam brincando, ouvindo músicas. O Tito, com 1 ano e 4 meses, tira fotografias melhor do que o avô. Como? Aí você pode dizer, não.
Às vezes a ciência se multiplicando, o aspecto tecnológico, a genética, quando você vai entrando em todas estas áreas. Estamos aqui celebrando esse culto agora, mas são milhares de pessoas lá do outro lado do mundo, do Japão, assistindo esse culto. Vamos abençoar os irmãos japoneses que estão lá. Ô querido, aqui está de dia, aí está de noite, mas nós estamos juntos. Ou seja, quem diria que ao mesmo tempo nós estaríamos em tantos lugares, em qualquer parte do planeta? Só é cego quem não quer ver. Uma das evidências da volta do Senhor iria crescer a ciência. Em Mateus capítulo 24, nunca houve tanto engano religioso como nos dias atuais. Ou seja, é uma época onde o engano, o erro, de uma forma tão terrível, tem crescido. E o próprio Senhor Jesus, Ele disse em Mateus 24, versos 4 e 5, dizendo: e Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E Ele estava falando isso no contexto, olha, se você olhar o versículo 3, ele está falando a respeito da volta dele. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Hoje, o engano religioso, e até mesmo dentro das fileiras evangélicas, tanto engano, tanto domínio errado, tantas situações as mais absurdas. Nunca o ocultismo esteve tão em alto como nos dias atuais. Aquelas seitas orientais que não tem nada a ver. A nova era, defeitos, situações assim, tão terríveis. Tantas pessoas entrando pelo caminho do misticismo. E o Senhor diz: vede que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Agora, o pior tipo de engano é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Em Mateus ainda 24, versos 6 e 7, vai falar de convulsões naturais, sociais, políticas, guerras, fomes, epidemias, terremotos, tsunamis. Olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje, eu estava estudando e lendo, lá na Nigéria. Uma pessoa entrou numa igreja, explodiu uma bomba. 12 irmãos morreram. Um ódio religioso. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. E por falar na iniquidade, queria que você abrisse em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo de número 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo 2. 2 Tessalonicenses 2, 3, aliás. 2 Tessalonicenses 2, o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, de modo que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a, primeira coisa, a apostasia. Primeiro vem o que? A apostasia. O que é apostasia? Hoje, existem denominações evangélicas. Denominações evangélicas. Em que o pastor homossexual pode viver com seu companheiro na casa pastoral da igreja. Na casa. Hoje, existem denominações que ordenam ao santo ministério da palavra homossexuais. Antes da volta do Senhor, Ele disse que haveria de uma forma muito grande essa situação. Isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, que é a deserção da fé, do descomprometimento, do racionalismo, do secularismo, do liberalismo. Hoje, as pessoas não têm aquele temor do Senhor. Diz a palavra que antes da volta do Senhor, duas realidades iriam acontecer. Primeira delas, apostasia. E hoje que você percebe de uma forma tão triste, mas tão triste mesmo, em determinadas denominações históricas, que marcaram, que experimentaram avivamento, fogo de Deus, momentos tão gloriosos, tão delicados. Hoje, aceita-se em algumas igrejas, pastores que já casaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Como se fosse uma coisa tão natural. Mas não é só a apostasia. O texto diz que se levantaria também aqui o anticristo. Olha o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o anticristo, que vai buscar a unificação política e religiosa do mundo, a nova era, a consciência cósmica. E alguns dizem que esse homem já está por aí. E há muitas coisas que estão acontecendo. É certo que Jesus vai voltar. Mas agora, a pergunta que temos que fazer é essa: por quê? Por que Cristo voltará? Por quê? Por que Ele vai voltar? Na sua primeira vinda, Jesus Cristo se esvaziou. Ele que era Deus, deixou a sua glória, Ele se esvaziou, veio até nós, nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, Ele entrou em Jerusalém.
montado no jumentinho, foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado, pregado na cruz. Mas olhe para mim, na sua segunda vinda, há um momento na ceia que nós lembramos a primeira vinda do Senhor como foi. E quando em alguns instantes, como passamos aquelas imagens aqui da crucificação do Senhor, nós o vemos como cordeiro sendo completamente destroçado. Mas na sua segunda vinda, ele virá como rei exaltado, como Senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, como leão forte da tribo de Judá. Ele assentará no trono, julgará as nações, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua irá confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E bem-aventurados são aqueles que hoje podem não apenas aplaudir, mas o coração pode afirmar: Jesus Cristo é o Senhor. Levante a sua mão e vamos dizer juntos: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele voltará. Ele voltará. E na volta, em Mateus 25, a partir do verso 31, ele vai julgar as nações. Há uma diferença muito grande entre países e nações. Nós confundimos países com nações. Nosso país chama-se Brasil. É um país. Mas dentro do nosso país, existem centenas de nações. Nessa semana, o Diante do Trono está indo lá para Manaus. E vamos gravar ali o 15º CD e DVD do Diante do Trono. Mas depois da gravação, nós vamos até os ribeirinhos. Existem ali na região do Amazonas centenas de nações indígenas. Eles têm uma língua própria, têm um costume próprio, eles têm um histórico. Dentro do nosso país, existem centenas de nações. Jesus, quando vier, ele não vai julgar, não são os países. Ele vai julgar as nações. Mateus 25. Abra comigo, Mateus 25. Mata o nome do seu irmão e pergunta: meu irmão, está recebendo? Diz assim, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Verso 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo,
que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Verso 45 ele diz: então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso está escrito na sua Bíblia, só na minha. Está escrito na sua Bíblia, levante a sua mão, está na sua Bíblia. Jesus voltará, Ele julgará as nações, Ele julgará os ímpios, Ele julgará de uma forma tão clara aquilo que nós chamamos os cristãos nominais. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, vamos lá. Mateus capítulo 7, versos 21 até o 23. O Senhor disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitas vezes nós podemos nos impressionar com milagres. Eu creio em milagres. Nós cremos. Aos nossos olhos, Satanás também faz. Quando Moisés vai a Faraó, há um momento que ele toma a vara de Arão, joga a vara, e o que acontece? Ela se transforma em uma serpente. Lá estavam os feiticeiros todos de Faraó. E os feiticeiros de Faraó, o que fizeram? Fizeram a mesma coisa. Jogaram a vara no chão, e as varas viraram o quê? Serpentes. Fizeram a mesma coisa. Agora, tudo que Deus faz, tudo que vem de Deus, é para durar para sempre. O que aconteceu com aquela serpente, que era, vamos chamar assim, lá de Moisés, era a vara de Arão? Ela comeu as outras. Você vai conhecer pelos frutos, você vai conhecer pela vida. E você precisa ter sempre um cuidado muito grande na sua vida. Quem ministra a você? Quem alimenta você? Sabe, nesse tempo, igual nós estamos vivendo, e é um tempo que está profetizado nas Escrituras, que iria acontecer. Quando lemos aqui, naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, estou perguntando, quem, Senhor, Senhor? Nem todo, ele diz, nem todo que me diz. Você vai conhecer pelos frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. Então olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu preciso conhecer. E eu devo deixar as pessoas me conhecerem pelos meus frutos. E os frutos se manifestam do lado de fora. Nessa manhã, quando você comer do pão, beber do cálice, você não apenas estará anunciando a morte do Senhor,
mas você estará anunciando também essa verdade. Ele vai voltar. E a palavra diz que o Senhor conhece os que são dele. Ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Hoje, existem pessoas que querem sempre fazer, eles buscam uma igreja, mas uma igreja que faz a vontade dele. Coisa simples. Eu quero para uma igreja, a minha vontade é que tenha um excelente estacionamento. Então essa é a minha vontade. Então não importa a comida que ele vai comer, importa que tenha o quê? Estacionamento. Aí eu preciso, gente, quando está quente, eu preciso de ar-condicionado. Porque eu preciso ficar naquela temperatura agradável. Queridos, quantas vezes as pessoas estão buscando a sua própria vontade? É verdade, no nosso próximo tempo nós vamos ter muito estacionamento, vamos ter ar-condicionado, mas o que eu estou querendo trazer é um princípio para os irmãos. Estou trazendo um princípio. Eu quero ir onde a minha vontade seja feita. Onde a minha vontade seja feita. A minha vontade. Quando é que ocorre a salvação? Quando é que a pessoa é salva? Como que ela se rende ao Senhor? Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que ele disse o que foi? O quê? Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É negar o quê? A minha própria vontade. Negar-se a si mesmo é isso. É você fazer a vontade dele. Paulo se rendeu tanto, que ele chegava a dizer assim, não sou eu mais quem vivo. Em outras palavras, eu não faço mais a minha vontade. Não é a minha vontade mais que eu quero. Eu quero viver fazendo a vontade do Senhor. Quando ele diz, não é só mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Em outras palavras, ele estava dizendo isso, eu vivo a vontade de Jesus, eu faço a vontade dEle, eu quero fazer a vontade dEle. Muitas vezes, irmã me pergunta, fala assim comigo, pastor, me ajuda. Meu marido é minha cruz, pastor. E é uma cruz difícil de carregar, meu marido. Eu falo, filha, seu marido pode ser tudo menos cruz para você. Ele pode ser fardo, é uma coisa. A Bíblia diz que ninguém pode ajudar o outro a carregar a cruz. A palavra diz, levai os fardos uns dos outros. Fardo é uma coisa, cruz é outra. O que é a cruz? É quando a minha vontade, ela é horizontal. Quando a minha vontade cruza com a vontade vertical, que é a vontade de Deus, e eu opto pela vontade de Deus, isso que é a cruz. A cruz é a vontade de Deus. A cruz é a vontade do Senhor. A cruz não tem opção, ou você tem ou não tem. A vontade de Deus é assim, 100% da vontade de Deus na sua vida é igual à vontade de Deus. 99% da vontade de Deus na sua vida é igual? É igual? Nenhuma vontade de Deus. É como você falar, aquela pessoa ali está 100% viva. Ele está o quê? Vivo. Aquele ali está 99% vivo. Não tem, ele está morto ou está vivo. É assim, hoje, quando olhamos essa realidade da volta do Senhor, quantas pessoas vivem assim, de uma maneira que não são. Mateus 25. Mateus 25. Está falando aqui a respeito daquelas moças, 10 virgens, tinham vindo para o Senhor. Versos 11 e 12. Vocês conhecem bem a história. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde, chegaram as virgens nécias dizendo, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos as portas, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Agora,
A palavra diz que o Senhor conhece os que são dele. Não é conhecer no sentido de existir, que Deus sabe que todos nós existimos. Mas conhecer é um aspecto de ter a vida dele, de ter relacionamento com ele, ao ponto dele demonstrar isso dizendo que no casamento, quando o homem se une à sua mulher, os dois passam a ser um. Eles se conhecem, e conhecer o Senhor também é exatamente esse entrelaçamento tão forte com Ele, uma identificação plena com Ele, absoluta com Ele, em que os dois são um. Os dois são um. Os dois passam a ser um. Por isso que não tem, quando alguns irmãos, quando vão orar, dizem assim: Senhor, agora eu entro na Tua presença. Mas que negócio é esse? Eu tenho que viver na presença dEle, ligado a Ele, eu não posso desligar dEle. Eu tenho que viver esse relacionamento forte, íntimo com o Senhor. Em Mateus 22, o versículo de número 11 até o 13. 22:11 é a parábola das bodas. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas vezes tem pessoas que pegam a tesoura e cortam esses versículos da Bíblia. Tem pessoas que não leem esses versos. Tem pessoas que ignoram esses versos e fazem isso para a própria condenação. Sabe, aquele dia será um dia de trevas, não de luz. Malaquias diz: quem pode suportar o dia da sua vinda? Ele julgará as forças espirituais do mal, julgará a falsa religião, o anticristo, o diabo. Ele vai julgar a igreja. Ele vai nos julgar, não no sentido de saber se você vai para o céu ou para o inferno. Porque quando você aceitou a Jesus e se aceitou mesmo, sua vida mudou. A palavra diz: aquele que nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas ele tem que demonstrar essa nova vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 10. A palavra diz assim: porque importa que todos nós, fale comigo, todos nós. Diga para o seu irmão: meu irmão, é para mim e para você. Está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Vamos para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo de número 13. 1 Coríntios 3, versículo 13. Diz: manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia que está com a letra maiúscula, não é um dia comum, é o dia, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o queimará. As obras serão testadas pelo fogo. Ele vai galardoar os santos, virá para nos dar corpos glorificados. Olha para o meu corpo. Esse corpo está ficando velho, 63 anos. Esse coração já tem 3 estentes. Eu tinha cabelo aqui na frente. Seu corpo também está envelhecendo cada dia. Mas nós vamos ter um corpo tão diferente. Um corpo que será glorificado. É o que a palavra do Senhor diz. Sabe, será diferente. Ele virá para nos dar esse corpo glorificado.
Ele virá para fazer novas todas as coisas. Ele virá para exercer justiça. Virá para entregar o reino ao nosso Deus e Pai. Agora a pergunta é essa: quando? Quando Ele voltará? Nós não sabemos o dia nem a hora. E todos os que quiserem entrar nesse segredo de Deus caíram no ridículo. Todos. Todos. Porque Ele foi tão enfático. Olha Mateus 24, verso 36. Mateus 24, o verso de número 36. Jesus diz exatamente isso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Tem muita gente que fica fazendo mais tanto estudo sobre a volta de Jesus, e faz. Tem gente que sabe tudo sobre a volta de Jesus. Mas quando você lê a Bíblia, Ele não está falando para nós sabermos fatos sobre a volta dele. A palavra diz que existe um galardão para aqueles que amam a vinda do Senhor. Existem pessoas que sabem tanto sobre a volta do Senhor, mas não amam a vinda dele. Amar a vinda do Senhor é você cada dia proclamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amar a vinda do Senhor é você ter o seu coração cheio, mas cheio dessa certeza: Ele vai voltar, eu amo a volta dEle, ora vem, Senhor. Mas quando lemos aqui a Escritura, Ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Se Ele diz ninguém sabe, pronto. Não fica perdendo tempo de querer saber: vai voltar. Esse ano marcaram lá, dia 12 de maio, pela internet, tinha gente, 1000 coisas acontecendo. Querido, você diz: você é falso profeta, some da minha vida. Ou seja, nós somos aquilo que nós alimentamos também. Agora, se você se alimenta do engano, aí está errado. Sabe, querido, olha, do dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Se Ele determinou que era assim, então é assim. Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus disse aos discípulos para eles que eles não precisavam ficar preocupados com isso, com o cronos, o kairós da sua vinda. Quando você lê, por exemplo, em Atos capítulo 1, no versículo 6. Atos 1, verso 6. A preocupação dos discípulos, logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus falando que iria subir, que iria voltar, os discípulos logo perguntaram para ele, Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você pode amar a escatologia, querido? Pode. Quanto mais você puder aprender, é bom aprender. Mas a coisa mais importante é você viver. Você pode dizer: eu amo a volta do Senhor. Agora tem gente que quer ficar marcando data. Não perca tempo com isso, filho. Não perca. Ame a vinda do Senhor. É algo tão diferente. Quando Jesus disse para os discípulos exatamente isso. Nós podemos esperar. Agora temos que fazer uma coisa que pode parecer tão estranho. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, existe algo. Se você ama mesmo a volta de Jesus, você tem uma participação nela. Quem quer conhecer qual que é a sua participação nela? Olha o que a Bíblia diz. Abra comigo, 2 Pedro capítulo 3. Pode parecer tão estranho isso. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E como que nós vamos? Qual é a nossa parte? Esperar é alguma coisa passiva. Eu apenas tenho que ter paciência, esperar. Agora fala sobre apressar. Eu devo fazer o quê? Esperar e apressar. Como que eu vou apressar? Ontem eu saí com meus netinhos lá para o Parque Municipal. Fui com eles não para andar de cavalinho, de carrinho, não. Enchemos a mochila com folhetos. O Tito tem apenas 1 ano e 4 meses. Ele ficava no meu colo. Eu dava um folheto para ele, e ele com um sorriso, aquele menininho de 1 ano e 4 meses, estendia para as pessoas que passavam. Todos que ele estendeu a mão, e o vovô falava, entrega para ele. Ele ficava segurando, e a pessoa tirava da mão dele. O que o Tito estava fazendo? Apressando a vinda do Senhor. Por que nós saímos ontem para evangelizar? A palavra diz que a mensagem do Evangelho deve ser pregada a todo mundo. E a palavra diz, então virá o fim. Como que nós apressamos a vinda do Senhor? Como que nós apressamos a vinda? Essas bandeiras que estão aqui, elas nos inspiram. Em cada reunião onde nós enviamos um dos nossos irmãos para ir para um país longínquo, nós estamos o que fazendo a nossa parte, apressando a vinda do Senhor, apressando a vinda dEle. Ou seja, o Evangelho será pregado, a palavra diz, em todas as nações, e diz, então virá o fim. O Evangelho será pregado em todas as nações. Por isso que a ordem de Jesus foi essa, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando você lê em Atos 19, 20, que diz que em 2 anos, toda a Ásia ouviu do Evangelho. Toda a Ásia. Os irmãos estavam tão imbuídos desse propósito que eles faziam de tudo. Pregavam o Evangelho, morriam, davam a vida. Eles queriam a volta do Senhor. Eles amavam tanto o Senhor. O último discípulo que faleceu foi João. João morreu com cerca de 100 anos. Foi o que mais viveu. E ele inspira. Ou seja, os nossos primeiros irmãos, a vida deles gravitava em torno dessa realidade. Vamos apressar a vinda do Senhor. Vamos apressar a vinda do Senhor. Vamos apressar a vinda do Senhor. Vamos. Ou seja, nós amamos. A pessoa que eu mais amo, meus olhos nunca viram. Eu amo você, querida Renata. Mas eu amo Jesus, como você ama também. A palavra diz que nós amamos. Eu nunca vi o Senhor. Mas eu amo. Sabe a missão do Evangelho? A pregação do Evangelho, essa paixão. Apressar a vinda do Senhor. Aqui em Lagoinha nós temos hoje estamos chegando a quase 200 ministérios distintos. Com um único propósito, de apressar a vinda dEle. De apressar a vinda. Paulo diz,
fiz de tudo, para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. A nossa mensagem, nós não convertemos ninguém. A nossa parte é levar a semente. Quem faz o crescimento é Deus. Mas ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? O chamado da igreja, nosso chamado, é pregar, é pregar, é pregar. O milagre é Deus fazer essa semente frutificar. Nosso chamado é esperar e apressar a vinda do Senhor. A segunda vinda dele será de surpresa. Será como a chegada do ladrão, sem aviso, inesperada. Será numa época em que as pessoas estarão duvidando da segunda vinda. Será como no dia de Noé, Jesus Cristo disse. Até a época de Noé não tinha chovido, não havia chuva. O povo não sabia o que era chuva. Era uma nuvem que cobria a terra, umedecia tudo, não tinha chuva. Agora, quando ele falou que construiu uma arca que viria chuva, as pessoas riram, criticaram. Durante 120 anos, num lugar seco, ele construiu a arca. Você conhece a história. E sabe que apenas Noé e a sua família entraram. Tinha lugar ali para qualquer pessoa que quisesse entrar. No dia de Noé, Jesus falou que quando a sociedade viesse a ter um estilo de vida como nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Era o estilo de vida. Uma vida puramente hedonista, prazer. É o comer, é o beber e se dar em casamento. Casavam, descasavam, casavam, descasavam, casavam, descasavam. Quando esse quadro novamente viesse a acontecer, esse quadro é como se fosse aquelas pedrinhas que eu mostrei a vocês, da Renata montando aquele quebra-cabeça. O quadro estaria ficando praticamente pronto. Na época de Noé, Deus estava dando os seus avisos, vigiai, vigiai, está de sobreaviso. Mas você está preparado? Um dia perguntaram para um irmão, a pergunta para ele foi essa: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? E ele disse: o que eu faço todos os dias. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, e eu ia subir para o monte, eu ia orar, eu ia jejuar, eu ia fazer isso. Querido, o dia da volta do Senhor é para te encontrar dirigindo o carro, é para continuar no dia, você está lá cozinhando sua abobrinha bem gostosa, lavando a roupa, varrendo casa, se você é casado, tendo relação sexual com a sua esposa. É isso. Não é para mudar absolutamente nada. Não é para mudar absolutamente nada. Nada, nada. A volta do Senhor é assim. Mas agora, a pergunta é, para terminar, como? Como que ele vai voltar? Como ele vai voltar? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele voltará pessoalmente, fisicamente. Fisicamente. Diz assim. Olha o verso 7, não é 9, é 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. Ou seja, ele virá da mesma maneira, com o mesmo corpo, só que agora tão cheio. Ele voltará fisicamente. Olhem em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 é aquele texto que eu li e nós vamos lê-lo de novo. Atos capítulo 1, o versículo 9. Atos 1, 9. Diz assim:
Dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E ele será visto por todos. E ele voltará repentinamente. Faz assim. Assim. Essa expressão assim, ó, faça assim. Está aqui. Aonde? 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Faça assim. Está aí na sua Bíblia. O que é isso? No momento. Faça aqui. No momento. No momento. Diz assim, olha. 1 Coríntios 15, 52. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Dê uma piscadinha. É rapidinho, né? Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como será? Será repentinamente, no momento, uma faísca, como que no bater de asas assim, de um beija-flor que faz assim tão rápido, né? Assim, como que ele bate. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será assim. E ele voltará gloriosamente. Eu gosto dessa expressão que está aqui. Mateus 25, 31. Fique em pé no seu lugar. Os músicos tomem seus lugares agora. Mateus 25, verso 31. Nesta manhã você vai tomar a ceia como nunca você tomou. E será abençoado de uma forma tão gloriosa nesta manhã. A palavra diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Fala comigo, majestade. Outra vez, majestade. A rainha da Inglaterra está celebrando 60 anos de reinado. Estava vendo as fotos das tiaras, da coroa, dos colares dela. Aquelas coisas assim, aos nossos olhos tão grandes. Tão churuco, sabe como? Sem nada. Diz a palavra. Olha como está escrito. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Imagine. 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 Virá cavalgando. Não um jumentinho. Mas as nuvens. Virá escoltado pelos anjos. A palavra diz que a terra e o céu fugirão da sua presença. Agora, ele não virá mais como advogado, mas como juiz. Ele não virá mais como cordeiro, mas como leão. Virá não para perdoar, mas para julgar. Será um dia de glória e de horror, ao ponto das pessoas gritarem aos montes: montes, caí sobre nós. A palavra diz que todos os povos se lamentarão. Será dia de luz, dia de trevas. Será dia de riso e de choro e de ranger de dentes. Será dia de alegria, dia de remorso também. Quando Jesus veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos.
Quando Jesus morre, os céus se cobriram de trevas. Mas quando Jesus Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados, os ímpios tremerão. É o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso, é o dia do juízo. Tudo que foi feito às ocultas virá à luz. Naquele dia, Deus julgará os segredos do coração dos homens. Os livros serão abertos. Não haverá defesa, não haverá desculpa. Quem não tiver escrito no livro o seu nome, não sou eu que estou falando, está escrito, será lançado no lago do fogo. Mas para os remidos, para aqueles que tomaram a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se entregaram a Ele, será o dia de glória, será aquele dia de coroação, dia de recompensa, dia do banquete, o dia do consolo, o dia do descanso, o dia eterno com Deus. Oh, meus queridos, que dia glorioso! Nós podemos dizer com todo o nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Põe sua Bíblia no banco e olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, naquele dia eu não terei medo algum, porque o meu nome está no livro da vida, e a promessa dele é que aqueles que nele crerem não serão condenados, porque ele foi condenado em meu lugar, para que eu pudesse hoje ter a vida eterna. E a minha alma canta: ora vem, marchando em glória, o Senhor que me amou e eu amo. Amém? Vamos aplaudi-lo. Ora vem, Senhor Jesus. Como o pastor Márcio falou, é assim, num instante. Você pode fazer mais uma vez? Um instante. E assim como quem lembra que é num instante, num piscar de olhos, Ele vem. Enquanto isso nós vamos cantando glória. Diga comigo: glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Faça comigo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo. Mais uma vez, posso ouvir esse barulho de estalo que nos lembra que é no momento. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória.
gente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Cante lindo coral. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os remidos, onde estão os remidos? O coro de cantar, vencendo em Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Os homens podem dizer: Glória, glória, aleluia. grande homem de Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Mulheres de Deus, Jesus. nesta manhã vamos declarar glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, você pode dizer: vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Ele é vencedor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Aleluia! Quando Jesus voltar, quem vai ficar alegre? Você vai subir! Você não vai ficar não, querido. Então dê um abraço ao seu irmão e diga: meu irmão, quando Jesus voltar, eu vou subir. Eu vou subir. Aleluia. Vamos assentar, queridos. Nós vamos nos preparar para o momento da ceia. Ó, sabe, os cristãos, devem ter o coração sempre cheio dessa esperança. É isso que mantém a sua vida, filho. Não é que você vai viver aqui ouvida, não. A vida é bela quando o seu coração tem essa certeza. Ou os meus olhos haverão de vê-lo quando ele voltar. Ou se não, eu irei a ele. Eu vou vê-lo. No momento quando o seu coração para de pulsar, exatamente naquela hora, tal qual Estevão, no momento que Estevão, por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, diz aqui o texto, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Esse dia de glória está tão próximo. Nosso tempo é esse, de vivermos amando a vinda do Senhor e apressando a vinda dEle.